Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Este é mais um podcast do Cenáculo do Saber, em parceria com a nossa faculdade, Faculdade Fakes, faculdade aqui da Assembleia de Deus de Cuiabá, que está no Grande Templo, a faculdade. Você já conheceu o Grande Templo? Então é um lugar que você tem que conhecer a nossa faculdade, as dependências do templo. Tenho certeza que você vai gostar. Nós estamos aqui, né, recebendo pessoas ilustres conosco, e eu creio que vai ser uma bênção, não vai ser não? Vai ser uma bênção. Acredito que muitas vezes vão ser edificadas e grandes histórias vão ser comentadas aqui, ó Freire. Glória a Deus. Nós recebemos aqui conosco o pastor Jonathan Carlos. Ô, glória! Uma alegria ver o senhor recebê-lo. O senhor tá animado com esse tempo bem fresquinho aqui de Cuiabá? Olha, eu só não tô mais animado porque carioca aguenta um pouquinho a pancada do carioca, né? Tá acostumado, já acostumei. É muito bom estar aqui com os irmãos e novamente poder estar recebendo a oportunidade de estar junto nesse ministério tão honrado. É bênção demais. Glória a Deus. Nós temos aqui também a irmã Graziele, né? Está aqui por trás as câmeras aqui dando o apoio. Então, obrigado pela presença de vocês, tá? É uma alegria. E eu acho, inclusive, que se você quiser dar uma melhorada nesse ar aí, chefe, pode ficar à vontade, que o negócio que o negócio aqui tá meio quente, viu? Mas que bênção, né? Cuiabá admira muito o seu ministério. Amém. A prova disso é que você está com muita frequência aqui, né? Prega bastante aqui em Cuiabá e nós ficamos felizes porque é bom ter pessoas de qualidade, compromissadas, que sempre estão aqui contribuindo, né? E agora, nessa ocasião, veio falar num evento da Unadecle. Isso mesmo. E está sendo uma bênção. Ontem mesmo nós estivemos ministrando, primeira noite, hoje continua. E foi formidável o que Deus fez lá. Jovens, adolescentes batizados do Espírito Santo, pessoas voltando a Cristo. Até mesmo foi muito bacana porque houve um pouco antes de eu subir ao altar para poder chegar na igreja e ministrar, né? Os adolescentes da mídia gravaram um vídeo rápido e eles perguntaram se os dons do Espírito Santo haviam cessado, que é o tema da Unadecle esse ano, cheio do Espírito Santo. E eu lembro que eu falei que não, que acredito firmemente que ainda está de pé os dons, prova que o Espírito Santo desceu em Atos 2 e ainda está na igreja. Se não tivesse, então era prova de que já não estaria acontecendo ali. Rapaz, isso aí tá dando... E os sensacionistas estão... Não, doença acabou. Ih, rapaz, eu não sou teu inimigo não, Valas, eu sou teu outra linha. Mas exatamente, né? Infelizmente, às vezes, né, a gente tem... E eu vejo isso mais naquelas pessoas imaturas que estão começando a estudar, apesar que tem uns que já estudavam bastante, mas ainda continuam meio imaturos. Mas as pessoas mais maduras, teologicamente, elas entendem que, bom, é a nossa visão, nós acreditamos nisso. Pronto. Né? E assim, eles não vão perder o céu por causa disso. Exatamente. Né? Não vão perder o céu por causa disso. Agora, vão perder de desfrutar de algumas coisas. Entendeu? Eu falo muito isso aí. Eu falo muito isso aí, pastor Jonas. Uma vez eu estava comentando com um pastor, e ele era um pastor de uma linha teológica diferente, e eu comentei com ele o seguinte: pastor, a nossa diferenciação em linhas teológicas não nos fazem perder a salvação, porque não são temas salvíficos. Então você percebe que o que salva não é a nossa teologia. Eu dizer para ele, é o sangue do Cordeiro, o que Cristo fez na cruz do Calvário. E aí eu expliquei para ele o seguinte, eu falei assim, olha, se vocês estiverem certos, então Deus já escolheu daí, mas Deus também já escolheu do lado de cá. Então tá tudo certo, vai subir. Agora, se nós tivermos certos, vocês também já estão vivendo em santidade, vamos subir todos do mesmo jeito. Então vai todo mundo se encontrar na glória. Aí eu terminei, então por que a gente tá brigando? Não era melhor estar falando de Cristo? Ele, homem de Deus, eu nunca pensei por esse lado. Eu falei, tu é meu irmão, tu não é meu inimigo, não. Glória a Deus por isso. Não, de fato, porque nesses debates teológicos, ou qualquer debate que envolva uma opinião, é quase que natural o ser humano querer tomar partido. E aí, fica time A contra time B. E muitas vezes nós percebemos que na Bíblia tem muitas tensões que elas literalmente estão juntas, entende? E abre margem para isso. Se fosse para poder ser uma receita de bolo bonitinha, talvez seria diferente, mas não é isso, né? Entendo. E aí, a partir do momento que eu vejo meu irmão como uma pessoa que eu tenho que vencer ela, já começa a ter um problema. E eu vejo que tem muito isso na igreja, né? Infelizmente. Não, né? tem muito. E acaba causando uma divisão que não seria necessária. A divisão, e de fato mesmo, chega
havia de fato de realmente irmãos se tornarem inimigos uns dos outros. Se você consegue sentar em uma mesa com linha de visões teológicas diferentes e debater para a construção teológica, entendendo e respeitando a visão do outro e dizendo, não, eu entendo a sua visão, mas eu tenho uma visão, e se respeitarem, é uma construção bíblica teológica muito boa. Agora, quando se torna uma disputa para ver quem é maior, quem tem maior conhecimento, quem é maior que o outro, já está perdendo todo mundo. E a Bíblia, ela dá, né, esse exemplo, uns dizem que eram de Paulo, outros de Apolo. Tinha já isso desde o começo. E teve que vir alguém dizendo, não importa, o importante é que Cristo é que está dando crescimento, não é se um ou se outro está plantando. Exato. O Russell Shedd, ele veio num evento aqui uma vez, na Presbiteriana, e aí nós fomos, a faculdade fez uma parceria na época, e nós participamos, né? E aí o Russell Shedd falando no evento, o Jonas Madureira também, tudo mais. Aí perguntaram assim, sobre ele estava falando sobre Paulo, né? Sim. Aí ele citou esse texto, uns dizem eu sou de Paulo, outros de Apolo, Pedro de Jesus. E aí perguntaram para o seu Shedd, olha, mas e aí, né, de quem que é? Quem estava certo na história ali, né, e tudo mais? Ele falou assim, olha, quem estava certo, eu acho que nem é a pergunta mais importante. Ele disse, mas quem era o pior grupo? Ele falou, era o de Jesus. Porque ele falou, o grupo de Paulo ouvia Paulo, aceitavam a liderança estabelecida por Deus. É verdade. O grupo de Pedro ouvia Pedro. O grupo de Apolo ouvia Paulo. Agora, o grupo de Jesus ouvia ninguém. Ninguém é meu líder, ninguém manda, eu faço o que eu quero. É só Jesus que fala comigo. Esse aí é o pior de todos, porque não reconhece as lideranças que Deus estabeleceu, né? Verdade. Então, tem muito por aí, viu? Tem muita ocasião dessas, realmente, de pessoas, e acontece muito isso, pessoas sobem, eu ministrava isso uma vez, sobe no monte, recebi revelação. Que revelação? Não, Deus falou comigo, botou a mão na minha cabeça, a unção desse aqui, o anjo apareceu ali, e agora eu sou. É o quê? Não, eu sou pastor, eu tô com chamado. Que isso, hein? E, rapaz, aí eu fui questionar uma vez numa ministração o seguinte, tudo bem que nós entendemos dentro da Bíblia como somos sacerdotes, agora temos acesso direto, só que isso é outra questão que misturam com questão de autoridade. A lida dentro de questão de autoridade não tem a ver com essa questão de espiritualidade, somos agora chegados a Deus e não tem intermediador, a não ser Cristo. Porque quando entra em questão de autoridade, nem Deus quebra a autoridade que ele institui na terra. Então não tem como uma pessoa botar a mão na própria cabeça e dizer eu sou, sem passar pela autoridade de alguém que já está instituído como autoridade espiritual na terra. Ou seja, se eu estou debaixo da liderança de um pastor e se eu saio debaixo da autoridade, eu digo desta maneira, em rebelião ou sem concordância, e bato no peito e falo agora eu sou, eu já quebrei a autoridade lá para afirmar a autoridade aqui, já não é mais. Nem Jesus fez isso, porque Jesus, quando ele foi ser batizado nas águas, ele entra nas águas para ser batizado por João Batista, e João Batista questiona exatamente essa visão, esse lado, fala, mas tu é Cristo e tu vem a mim? E aí Jesus fala, não, faz isso para se cumprir toda a justiça. Em outras palavras, tá nas escrituras que tem que vir um antes preparando o caminho e entro depois. Eu respeitei o teu tempo de ministério. E agora você, como uma autoridade instituída diante desse povo, vai me introduzir para eu continuar daqui. Perfeito. Ou seja, Jesus não quebrou a autoridade de João Batista. Exato. Ele só deu seguimento no que já estava instituído. Deus, quando ele fala com, por exemplo, Moisés, e falar com Moisés dizendo, Moisés, traz 70 lá diante de mim, que eu vou tirar do espírito que está em ti e botar nos 70. Deus é onisciente, poderia já ir nos 70, porque sabe o que Moisés vai escolher. Então já vou pular Moisés aqui, vou lá nos 70, trago e eu mesmo coloco a unção e está feito. Mas mesmo assim Deus não pula Moisés, Deus vai em Moisés e fala, não, o líder é você, vai você lá e chama. Deus não pula a autoridade que ele instituiu. Então, se Deus não quebra, o Espírito Santo não quebra, Jesus não quebra, aí vem um camarada, sobe no monte, bota a mão na cabeça, não, mas eu quebro, eu sou maior. Tá dizendo que é maior que Cristo, maior que Deus, maior que o Espírito Santo. Se assenta no trono, a trindade agora sou eu. Então, é complicado essa questão de quebra de autoridade, né? Usam como base, como eu falei, a questão da espiritualidade, de se achegar até Deus. Eu não preciso de mais ninguém para ter Deus na vida. Isso é uma questão espiritual. Agora, a questão de autoridade se exercendo na terra dentro do reino, eu dizia uma vez que reino de Deus ele não é democracia. Então, eu não voto assim diante dos anjos, vamos chamar os anjos aqui agora e ver se é Gabriel ou Miguel. Não, Deus decide e vai descer na ordem de cima para baixo
e quem foi alistado no exército terreno. Se alguém que está embaixo vai querer brigar com quem está em cima, vai entrar na prisão. Isso é tão importante porque ele vai também ao encontro daquelas pessoas que, na ânsia de mostrar que sabe ou quer, que muitas vezes aprendeu algo que na outra geração talvez não foi aprendido porque não era o tempo, ele acha que talvez é melhor do que a geração que passou e não consegue respeitar essa autoridade que é progressiva. A questão do conhecimento é progressivo, né? E você não é raro você estar em algum contexto teológico, bíblico e falar, não, mas os irmãos de 40 anos atrás fizeram isso, isso, isso. Nós estamos aqui, nós somos mais evoluídos. Essa percepção É um problema sério. é muito errado. É muito errado. Muito errado. Por quê? Porque é progressivo, né? Isso é tão errado que a Bíblia, ela tem um ponto ali, e foi até utilizado uma certa feita pelo meu pastor para dar doutrina, não remova as estacas antigas, se eu me lembro bem esse versículo. Porque qual é o contexto? O contexto é, vocês só estão aqui porque teve gente que já construiu um caminho de história, de experiências. Agora vocês vão descartar toda a experiência adquirida daqui para trás para viver novas experiências. E aí, nós conversando depois, nós chegamos ao ponto de que novas experiências, sem a base das antigas que deram certo, são apenas emoções passageiras. Exatamente. É um arrepio passageiro dentro da igreja, mas não é uma experiência que constrói algo para a próxima geração. Exatamente. Que se eu descarto a experiência que passou para tentar ter uma nova experiência sem a base da antiga, e são emoções passageiras, que base eu dou para a próxima geração? E aí são gerações que vivem à base de experiências e não de base sólida. Exatamente. É o que até o pastor me fala, né? Assim, a respeito da progressão do pentecostalismo e do cristão como todo, né? Começa no cenáculo, vai pro átrio, vai pra praça pública, né? E aí vai fazendo essa questão cíclica no contexto da história pública, história privada, etc. Mas tem essa progressão, tem esse processo, né? Exato. E você vê que o homem, ele é social e ele tá no meio e ele é influenciado pelas coisas do mundo e pelas coisas da igreja. E você percebe que no mundo isso tem muito. O que aconteceu no século XX foi isso. Ou seja, eu vou pegar a história de todos os filósofos da idade, lá da época dos gregos, eu vou tirar tudo, porque agora tudo isso não presta. Agora nós temos que construir algo novo, né? E aí não tem. E aí essa ânsia, ela se foi quase que disseminada na sociedade. A gente vê na igreja, né? Ah, não, para construir algo novo, a gente só tem que pegar o bônus ali, deixa o ônus das pessoas. Não vai dar certo. E não vai dar certo. E é isso que a gente percebe que gera muito problema sem necessidade. Um panorama para a gente passar a palavra de volta, pastor Jonas. O panorama atual. Por que nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas vivem de experiências momentâneas e não de estruturação bíblica? Porque exatamente nesse ponto foi se removendo tudo aquilo que veio sendo construído para trazer essa geração até aqui. Mas nós aprendemos dentro da palavra de Deus que o pentecostalismo em si mesmo, e não só o pentecostalismo, mas a fé cristã, ela é algo racional antes de ser emotivo. Não que o emotivo seja errado, pelo contrário, quando nós como seres emotivos temos emoções, alegria, tristeza, raiva, em si, enfim. Então, nós como seres emotivos é normal, natural, nós temos emoções. Nós vamos no culto, é normal sentir uma alegria, temos uma perda, é normal sentir tristeza. O que não pode acontecer é nos basearmos através somente de emoções, seguirmos as emoções para fixar o nosso norte de vida. Só que o problema cultural está sendo correr atrás de emoções, experiências momentâneas, descartando tudo aquilo que dá uma base sólida para uma fé cristã, que é Bíblia e tudo mais, experiências que nos trouxeram até aqui. Só que quando nós olhamos dentro da Bíblia, tem um ponto específico que é um detalhe muito pequeno, mas é o que deixa bem claro o que está acontecendo hoje em dia. Quando Deus passa para Moisés a estrutura do tabernáculo, Deus coloca altar de sacrifício, pia de bronze, depois candelabro, depois mesa de pães da proposição, depois altar do incenso e aí arca da aliança. A organização entre altar do incenso e arca é que antes quem vai alcançar a arca tem que passar pelo altar do incenso, que ali simbolizaria a adoração. Então a organização não é sentir o que a arca proporciona para ir para o altar do incenso adorar. É adorar no altar do incenso para aí poder ter legalidade de sentir o que a arca proporciona. Só que o culto hoje em dia inverte. Não passam pelo altar do incenso, ou seja, não entregam nada, não tem base para entregar, mas querem sentir o que a arca proporciona. Só que não tem como sentir o que a presença proporciona
se eu já não fiz o caminho do sacrifício, que é a santidade, que é sacrifício, santidade na pia de bronze, revelação no candelabro. Cortam tudo isso atrás, mas querem a experiência da emoção na arca. Quando não acontece, porque já cortou tudo de trás, tudo que estava programado pela Bíblia e pelas experiências dos que vieram antes, não tem mais a experiência da arca nem a emoção. Como é que segura um povo se não tem mais a arca ou a presença que segura? Aí começam os artifícios humanos a entrar. Então vamos forçar a emoção. Como é que força a emoção? Pega na mão, pega na mão, pega na mão, vai, 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 olha a fumaça, vai, olha o clima e entra. E não que seja errado um instrumento, porque às vezes eu entendo que biblicamente, por exemplo, os antigos profetas pediam a presença do Espírito através dos instrumentos, só que não posso basear somente um culto na ministração, é um conjunto de coisas. E aí coloco um fundo tranquilo para invocar a emoção, sendo que tudo isso tem que vir pela palavra, todas essas coisas são só acréscimo, não são um centro de nada. Então o culto muitas vezes se torna experiências momentâneas, e se essa experiência acaba, também acaba o culto. Exato. E aí são uma geração que muitas vezes, claro, acontece muito, mas também tem um povo que ama a Bíblia. Sim. Mas por que tem gente que não consegue ouvir 10 minutos de Bíblia? Que já parece que tem bicho no banco e, nossa, eu vou sair que eu não estou mais aguentando ouvir Bíblia. É porque está acostumado com a emoção. Se não pegar em 15 minutos, eu pego minha carteira, minha bolsa e vou embora. Pega minha Bíblia e vou embora, porque tem que pegar, tem que funcionar, tem que tremer, tem que explodir em 15 minutos. Exatamente. E é aquela questão, né? Não esquecer que o crente é um ser humano que também tem essas reações neurológicas, como a dopamina, e que é influenciado por tal. Quando você deixa de focar nessa base, você começa a ficar mais pela emoção. Logo, o que faz a emoção ter a manutenção? Os neurotransmissores, ou seja, que eu preciso de uma descarga de dopamina. Não tem descarga de dopamina, não, vou trocar. Aqui não presta. Vou para ali, vou para aqui. E aí fica uma geração que embola tudo. Embola essa experiência espiritual muito rasa, mas também com essa emoção, que muitas vezes é encontrada em outros lugares. Não é isso que nós temos. Eu dava no simpósio uma vez uma aula explicando que hoje em dia não precisa injetar na veia para ser viciado em droga. Não que a dopamina seja uma droga, mas tudo em excesso se torna algo vicioso como uma droga. Então tem uma geração viciada em disparar dopamina no cérebro, através de redes sociais e tudo mais. E eu explicava a geração micro-ondas. Clicou, pegou. Clicou de novo, desligou. Não é a geração da lenha, né? Que vai acendendo um pouco e fica. Então o problema é que isso vem se linkando na exposição bíblica, teológica, que tem que pegar para liberar dopamina na minha cabeça em 10 minutos, porque se o culto não liberar em 10 minutos, o culto não funcionou. E tem alguém que está do lado, que às vezes não disparou dopamina, talvez não levantou a mão, não chorou, mas é o melhor culto da vida da pessoa, porque está recebendo uma exposição bíblica e Deus está mudando a rota da vida dela. Então, realmente, nós temos que ser pessoas que venham influenciar essa geração. Eu acompanhava um texto um dia, e eu lia que um escritor ele escreveu que para nós alterarmos a próxima geração, nós temos que plantar um costume nessa. Não é só você chegar para a próxima e dizer faz. Você já tem que botar um costume enraizado dentro de uma e essa transfere para outra. Tem que tornar-se uma cultura. Então, eu acho que o maior desafio, talvez, dos mestres, pastores, ensinadores, pregadores, ministros, hoje em dia, é colocar e voltar à cultura antiga, não da explosão de dopamina, mas ao quebrantamento através da palavra. Daquele quebrantamento que eu amo isso, que quando tem alguns momentos da ministração que eu já ministrei, às vezes 1h30, 2 horas de Bíblia, eu falo, irmãos, vocês já estão tão cheios para vocês entenderem que não é forçação humana, que como é a palavra que traz labeira de fogo, aí eu boto o microfone e falo, ó, vou parar de falar, os instrumentistas vão parar de tocar, olha o que a palavra faz. E boto o microfone em uma choradeira, um quebrantamento, e alguém fala, nossa, tu pregou muito. Eu não, só falei Bíblia. A Bíblia se responsabiliza de quebrantar o coração humano. Mas essa cultura, né, do consumismo, que é uma cultura que está emprenhada na sociedade e também se reflete na própria igreja. Aí as pessoas elas acham que elas vão para o culto do mesmo jeito que vai para um restaurante. Né? Aí chega lá, ela escolhe, né, pega um cardápio, ela vai escolher o que ela quer comer. Se ela não gostar da comida, ela reclama, porque ela tem direito, ela tá pagando, né? Se eu não gostei dessa comida, não gostei disso aqui ficou salgado, isso aqui tá sem graça. Então ela vai embora reclamando e depois ela dá 4 estrelas, 5 estrelas, sei lá, faz uma crítica. O culto não é assim, né? Não é assim. O culto não é assim, porque a gente não é cliente, a gente não tá pagando nada ali.
Quem pagou foi Jesus. Né? Você colocou um ponto agora também que é central, pastor Jonas, porque quando Jesus ele vem exercer o ministério terreno dele, ele não, como eu posso explicar, ele não sai quebrando a lei dos judeus. Ele só tenta mostrar para os judeus que eles estavam cumprindo as leis, mas haviam perdido a essência do que a lei transmitia. Ou seja, por exemplo, o jejum. Ele tocou nesse ponto uma vez quando Jesus começa a falar do não se bota vinho novo em odre velho, e começou com uma conversa de jejum. O que Jesus estava querendo dizer? Que lá atrás, Deus instituiu o jejum para a nação trazer a memória, se entristecer, orar, adorar a Deus, se conscientizar, mudar a rota. Aí ele começa a falar, e hoje vocês jejuam por quê? Não, para mostrar que eu sou santo. Aí Jesus falou, vocês desvirtuaram o que a lei quer dizer, o que jejum significa. A gente não jejua, como Jesus diria, para mostrar que é muito mais santo que o outro, que tem mais poder. De jejua para mudar a rota, mudar a consciência, mudar a atitude. Então Jesus vinha mostrando que o culto havia perdido a essência e se desvirtuado. E o que tem acontecido hoje, muito dia, é exatamente isso que o senhor falou. É um self-service e que a essência não é mais alimentar. A essência agora é escolher o que eu gosto de comer, nem que me alimente. Às vezes a pessoa vai comer, vamos falar de uma maneira espiritual, mais prática. Tem lá um mocotó, uma feijoada, um arroz com feijão, e tem ali do outro lado uma bala, um algodão doce e um chiclete. O que é mais gostoso, assim, numa mente de uma criança? O chiclete é um algodão doce, mas não alimenta. Exato. Não, mas é o que eu gosto. Vai comer aquilo ali, nunca vai se alimentar, mas vai estar se viciando naquilo ali, sempre precisando daquilo para poder dar uma sensação de energia. Mas o que alimenta está logo ali do outro lado. Mas como aquilo ali não é tão gostoso porque não dispara tanto prazer como um chiclete ou uma bala, é uma geração que não tem estrutura que o mocotó dá, mas parece que está alimentada. Mas aperta um pouco na palavra para ver. Nossa. Não, você é muito religioso. Não, isso dói muito. Não dói. Mas é porque não está acostumado a comer uma comida mais pesada. Não é que dói. Quem dá o doce, né? Platão, o filósofo, né, grego, ele tem ele está falando sobre política, né? E aí, mas eu vou transicionar isso para o nosso contexto teológico aqui, né? No contexto, Platão está dizendo, olha, a multidão vai gostar de quem mais, né? Se você pegar um grupo de crianças e você começar a dar a ela comidas que elas gostam, mas que vai acabar fazendo mal, elas não vão conseguir julgar isso, se isso faz mal. Ela vai julgar simplesmente que é uma coisa boa que me satisfaz agora. Exato. E se você pegar uma pessoa que está dando comida saudável para ela, mas que ela não gosta, mas que vai fazer bem para ela futuramente, e você perguntar para as crianças, qual que você gostou mais? Eu gostei mais desse grupo aqui, mas ele está te dando comida que vai destruir a sua saúde e que vai acabar com o seu futuro. Não, mas eu gostei, porque está me dando prazer agora. E aí, qual que é o pregador bom, né? É esse pregador. É o que agora tá dando prazer. Exatamente. Porque aí ele vai e mente para as pessoas, engana, faz as pessoas ter até uma descarga emocional que às vezes num teatro você tem. Não precisa ser necessariamente dentro de uma igreja. Como o senhor disse, não que a emoção em si não é um problema. Né? Há lugar para emoção no culto, mas o culto não é emoção. Né? Isso aí. E aí? Eu trago até mesmo um pensamento. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas, claro, nós estamos falando de geração, mas é óbvio que tem muitas pessoas que estão dentro desse contexto, mas são acordadas biblicamente, teologicamente falando, mas as que estão dormindo acabam vivenciando uma fé rasa nesse contexto e acontece exatamente isso que o senhor falou, vive de prazer. Como vive de um prazer e a palavra, a fé cristã tem que me proporcionar isso? Eu lembro de um amigo meu, pastor Carlos Júnior, ele citava certa vez, ele é uma benção, e ele estava certa vez da geração que vive pela aliança, da geração que vive pelo prazer momentâneo. E ele estava exatamente esse contexto. Uma geração que vive de prazer momentâneo é uma geração rasa, não tem intimidade na aliança. E aí eu acrescento dentro desse pensamento um filósofo antigo, pensador antigo, eu não me recordo o nome dele agora, mas contando esse contexto da história, talvez os senhores lembrem, que ele era muito admirado por Alexandre o Grande. Diógenes. Isso, nossa, foi na veia. E certa vez ele pegando o sol nu, Alexandre o Grande chegou até ele, admirando muito, falou, nossa, que eu posso lhe dar ouro, prata, nações. Ele, tudo que você pode me dar é sair da frente que você está tampando o sol, que eu quero pegar sol. Não tem nada que tu possa me dar. Ali você vê que ele está tão desconectado não que tenha necessidade, que tem que comer, tem que ter um lugar para dormir, tem que ter uma água para beber, mas
ele não vive em prol de prazer, do ouro, da prata. Ele não pode ser comprado por grandes. Tudo que ele precisa, de fato, a natureza, o sol já lhe entrega, a comida já está lá. E trazendo esse pensamento para dentro do contexto atual, por que muitos se frustram com Deus? Se frustram com Deus porque prometeram tudo para eles, menos o que Deus de fato prometeu. Deus nunca disse assim, vem para mim que eu vou te dar ouro, prata, pedra preciosa. Isso são promessas para Israel, que trazem para a igreja. Agora, para a igreja, o contexto que Cristo promete, e Deus promete através de Cristo é Atos 2, cumprido, arrebatamento. E estarei com vós, presença do Espírito Santo. Então não vai faltar presença, não vai faltar o sangue e poder do Espírito Santo, e não vai faltar o toque da última trombeta. E ouro e prata e pedra preciosa, tudo isso é acréscimo que, se ele quiser, ele dá. Exatamente. Mas estão prometendo isso como um princípio cristão. E quando a pessoa se frustra, cadê o prazer? Cadê o prazer? Cadê o prazer? Porque me prometeram isso, porque disseram que eu ia vencer, mas agora eu estou aqui e não venci. Então nós aprendemos muito com esse grande pensador, que aqueles que não podem ser comprados pelas coisas da terra, né, são exatamente aqueles que não se ligam à necessidade de ter essas coisas. Não que nós precisemos, mas nós confiamos que Deus é fiel para nos sustentar. Aí eu costumo dizer, né, que o céu é um lugar interessante, né, porque lá a gente vai pisar, as ruas são de ouro. Você está pisando naquilo que as pessoas matam e morrem aqui. É verdade. O povo está matando correndo por causa de ouro. Lá você vai pisar, vai lá, né? E você não vai se importar com isso, porque a ideia, né? É claro que o João está usando elementos que nós conhecemos para tentar descrever uma realidade celestial, isso, né? Que é muito maior do que não, claro. Né? Mas a ideia é o que é mais valioso para os seres humanos aqui, lá não significa nada, vai pavimentar o chão daquele lugar. Vai pisar naquilo. Ou seja, o mais importante ali, né, é o próprio Cristo, é a comunhão e tudo mais. Então, exatamente. E os valores aqui são tão invertidos, né? E essa história, né, do Diógenes, o pai do cinismo. Inclusive, uma curiosidade, né, o personagem Chaves foi criado a partir dele. A partir dele, exatamente. Ele diz que um dia, né, essas histórias, a gente não sabe se todas já aconteceram desse jeito mesmo, né? Pode ser uma história fictícia, mas vale a pena, exatamente. Dizem que uma vez ele estava olhando ali uma pilha de ossos, né? E aí Alexandre Grande chegou para ele e falou assim, olha, né? Porque a Alexandra tinha se impactado com ele, né? Desse encontro. Isso. Quando ele fala, sai da frente, né? Aí Alexandre falou, o que você está fazendo, hein, Diógenes? Ele diz, eu estou vendo esses ossos aqui e estou tentando ver qual é a diferença, né, dos ossos do seu pai e dos ossos de um escravo. Filipe II foi um grande rei. Foi um grande rei. Ele está dizendo, eu estou tentando ver a diferença aqui, mas não estou conseguindo ver, não. Ou seja, não importa se o seu pai foi um grande rei, né? No final é o peso. No final, meu amigo, tá tudo a mesma coisa. Tudo junto, foi tudo pro mesmo lugar, entendeu? Ou seja, na sepultura, né? Agora, como existe algo além... Né? Exato, eu falava isso uma vez, né, na conversa de pastores, eu falava assim, meus irmãos, como tem gente que luta até o final da vida e nós conseguimos ver homens que já estão numa idade tão avançada, envolvidos em qualquer lado, seja na política, no empresário, no lado de influência, qualquer lado social, mano. O camarada já está com, não sei, um exemplo, uns 100 anos, já está chegando na reta final, é aquela reta que você começa a pensar na vida, se consertar com Deus, preparar a família, mas o foco dele é continuar enchendo o celeiro de dinheiro, de ouro. E eu conversando com os pastores, eu falando com eles, eu dizia assim, rapaz, vai levar para onde esse ouro? Será que quando chegar na porta do cemitério, deixa eu entrar com ouro e levar para a próxima vida? Mas por que luta tanto? E o pior é que você vê que ou a pessoa é cega ou é ignorante, por não saber que não vai conseguir levar, porque não é possível. Que já está no momento de começar a se alinhar para poder passar para a próxima vida e continua e não gasta, né? Nem aproveita aqui, pelo menos, né? Tem uma história que nossos pastores contaram uma vez no Rio de Janeiro. Nós vimos muito dessa história numa convenção de obreiros, e aí um pastor virou assim e falou, irmãos, teve um pastor que ele juntou dinheiro a vida toda com a esposa. Juntou, nunca usava nada, não dava uma oferta, era mão fechada. Tudo bem, é o dinheiro dele, ele tem o direito dele, né?
Só que chegou o dia que Jesus chamou ele para ir para a glória. O dinheiro ficou, a fazenda ficou, a esposa ficou. Veio um outro obreiro que nunca trabalhou, não queria nada com nada, casou com a mulher, eu dou tudo. Conclusão, irmão, para de se agarrar com isso. Vai aproveitar. Que tu não sabe o dia de amanhã, vai gastar. O que você pode gastar, gasta, aproveita. Outro, né, rapaz? Nunca trabalhou e herdou tudo, pastor Jonas. Bom, esse pastor que fala assim. Preparou tudo para mim. E eu acredito que a consequência infeliz de toda essa mentalidade que muitas pessoas têm de, muitas vezes, querer essa questão rápida, querer massagear o ego, né? Foi a teologia coach, né? Não, Ela isso é veio verdade. em uma época onde, por incrível que pareça, se você for pesquisar hoje no Instagram qual é a maior conta evangélica ou cristã, que se diz cristã, do planeta, que alcança milhões de pessoas. É coach. O dono da conta é da teologia coach. Chega a 20 milhões. E aí vem a questão, Carolina, muitas vezes os heróis do seu tempo revelam o que está sendo acreditado no tempo. Exatamente, falou tudo. E aí cai naquela questão da cultura de geração. Como que salva a geração de entrar tão profundamente nisso que perca a conexão de fato com o que é evangelho, né? É acrescentando uma nova linha de cultura agora, enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há pessoas que estão de olhos abertos para o que está acontecendo. Porque se continuar desse jeito, todos fecharem os olhos, quem é que acorda quem desperta quem? Entendeu? Então, eu ministrava certo dia desses agora, que quando Deus entra na terra para chamar Samuel, foi um problema de geracional ali. Porque eu ministrava o seguinte, você vê que Ofni e Finéias, pelo contexto ali, não começaram a pecar naquela hora. Eles já vinham trazendo uma cultura de pecado, de questão de ofertas, de questão de fornicação, adultério. E o problema principal é Eli, que está a divisão trancada espiritual e física, que não trava ninguém ali. Então, você tem falta de visão espiritual em quem deveria estar travando, então não exerce falta de exercer autoridade espiritual. Você vê pessoas envolvidas no pecado que deveriam estar santas, mas estão envolvidas no pecado. Pecado da corrupção no dinheiro, pecado da corrupção da carne, carnal. E é tão terrível que a Bíblia diz que o povo, vendo aquilo, desfaleceu o coração de diante de Deus adorar. Então você vê como acontece muito hoje em dia. Eu não entro na igreja, por quê? Porque só tem pastor assim, pregador assim. O povo deixou de acreditar e de estar com Deus, porque quem devia ser exemplo não estava sendo exemplo. O que Deus fez? Deus, pelo contexto ali, Deus não entrou naquela geração quando Ofni, Finéias e Eli pecaram. Deus entrou quando a lâmpada estava se apagando. E aí você pensa no contexto que quando a lâmpada estava se apagando, já era um costume, todo dia alguém vai lá, apaga a lâmpada, amanhã acende de novo. Mas pela retórica bíblica, lá atrás Deus tinha dito que aquele candelabro, lâmpada, não poderia se apagar, tinha que ficar aceso. E tu não vê Deus entrando antes, depois que a lâmpada se apaga. Ali foi a primeira anunciação bíblica de a lâmpada estar se apagando e Deus está entrando. Então foi a primeira vez que o fogo da lâmpada está se apagando. E aí Deus entra na geração. Mas por que Deus entra na geração? Eu até citei isso ontem um pouquinho lá na pregação na UNADEC, que Deus não entra na cultura da geração quando uma geração está impregnada no pecado. É quando a geração permite que a lâmpada, o fogo se apague dentro da presença do tabernáculo. Porque esse fogo quem acendeu não foram homens, foi o próprio Deus. A responsabilidade de manter aceso é dos sacerdotes na terra, são eles quem colocam azeite. Mas quem acende fogo é Deus. Então é Deus dá fogo, quem mantém aceso somos nós. Enquanto tiver gente para manter, pelo menos um para manter fogo aceso, aquela geração não está inocente diante de Deus. Porque Deus pode trazer depois no juízo e falar, não, mas tinha um que mantinha fogo aceso ali, vocês não escutaram porque não quiseram. Mas quando todo mundo começa a esquecer de acender o fogo e apaga, aí é o próprio Deus que entra. Entra e fala, Samuel, vem cá. Vem cá por quê? Porque todo mundo nessa geração está tão ruim que estão deixando a lâmpada e o fogo se apagar dentro da minha presença. Mas agora eu vou trocar a geração. É Deus quem faz troca de geração ali. E aí começa ali a história de Samuel. Realmente, já estava ali trabalhando, mas ali é que você começa a ver o início de Samuel dentro da história. Então você traz para um contexto atual hoje, você encontra a gente fazendo de tudo dentro e fora. Você encontra a gente fornicando, adulterando, roubando, mentindo, teologia coach, teologia da prosperidade, que não prega o evangelho, enganando. E aí tem gente que olha de fora e desfalece o coração e fala, nossa, mas não será? Mas tu também encontra
como eu vi na internet esse dia, quando alguém quis humilhar os pastores dizendo, conta aí uma coisa que o teu pastor já fez, como quem diz, conta aí algum pecado do teu pastor. Aí você entra nos comentários, tá lá milhares de pessoas dizendo, meu pastor vendeu o carro para socorrer alguém, meu pastor me ajudou quando eu passei fome, meu pastor prega o verdadeiro evangelho. Então tu vê que ainda tem gente mantendo fogo aceso. Exatamente. O problema seria se não houvesse mais ninguém mantendo fogo aceso. Aí Deus descia na terra, aí Deus entrava para trocar a geração, mas enquanto a gente tiver pelo menos um com coragem de botar a cara a tapa para falar, vocês podem trancar podes de todo lado, vou falar a verdade do mesmo jeito, Deus continua usando gente dentro dessa geração e ninguém está inocente diante de Deus nessa geração. Isso é maravilhoso, né? Não muito, pastor, demais. Eu falo às vezes com os irmãos que quando a gente olha para a mídia ela gosta de explorar as coisas negativas, As fraquezas, Exato. líderes, e a gente sabe que tem líderes que são pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, que falham, fracassam, como né, na Bíblia muitos fizeram, mas a gente sabe que tem outros que não são mesmo pessoas Exato. de Deus mesmo. Estão ali, mas não são. Não são. Não são. Mas as coisas boas que a igreja faz, você não vê a mídia explorando. Exatamente. Não é porque a mídia está preocupada exatamente em desconstruir. E aí eu vejo às vezes uma certa, vou dizer simplicidade, para não usar ingenuidade, mas simplicidade acho que seria a melhor palavra. Mas as pessoas ficam pensando, nossa, mas essa mídia, elas se assustam. Mas você espera o que da mídia? Você está esperando coisa boa do mundo? Você está achando que o mundo vai reverenciar o evangelho? Porque o que dá... a mídia, ela precisa gerar receita para se sustentar. E como o senhor muito bem tocou, o que dá engajamento para uma geração. Se a geração é boa, o que dá engajamento é coisa boa. Então, a mídia só explora o que incita a geração. Se a geração está inclinada para o mal, vai explorar as fraquezas e coisas ruins, até daquilo que deveria ser mais santo, que no caso é a igreja. Então vamos explorar as fraquezas da igreja, porque isso vai gerar engajamento, tanto em televisão, rádio, internet, e engajamento gera receita. O público está olhando tudo para cá. Então tudo no final gira em torno de dinheiro. Exatamente. Se você for mais santo e se a sua santidade der dinheiro, vão te colocar no pedestal. Olha a santidade dele, porque isso está gerando dinheiro, entendeu? Então, no final, não é para explorar os bons princípios, é para se sustentar com o dinheiro que aquilo ali renda. Tudo vira dinheiro. Tudo né? vira dinheiro no final. Uma autora, ela é da área da psicologia social, né? O nome dela é meio atípico. Ela é norte-americana, é Shoshana Zuboff. É um nome meio não convencional, né? A Shoshana Zuboff, ela tem um livro, né? Fala sobre a era do capitalismo de vigilância, que é um conceito que eu acho extraordinário. E ela diz o seguinte, ela diz, olha, no nosso tempo, na nossa época, você entendeu uma coisa, você entrou no Instagram, você pagou alguma coisa? Não. Você pagou alguma coisa no WhatsApp? Não. Pagou alguma coisa para entrar no Facebook? Não. Quando você não paga nada para ter um produto, é porque o produto é você. Ah, verdade. Eu já li essa frase. Ela está dizendo, então, o que as big techs, essas grandes empresas de tecnologia, de aplicativos e tudo mais, o que elas querem, né? É explorar isso aí, porque isso gera desses dados, informações, é uma mercadoria que se vende. E a mídia hoje em dia trabalha com isso. E as pessoas, elas querem ser alimentadas por essas tragédias, vamos pensar assim, tragédias humanas, tragédias morais. As pessoas gostam disso. Exato. Né? Elas perderam a sensibilidade. Hoje em dia, acontece alguma coisa, eu falo, eu não sabia, era isso mesmo. Ninguém mais se assusta com a maldade, vai se tornando, vai naturalizando essas coisas, né? Não, e incrível, o senhor tocou no ponto, eu ministrava isso esses dias mesmo, até escrevi eu gosto muito de escrever, e eu escrevi um texto acerca disso, que é uma geração que vai se enchendo de coisa ruim, podre, e aí nesse simpósio que eu toquei mais cedo no ponto, eu ministrava acerca exatamente de uma geração que é como uma esponja que vai se enchendo de água podre e você precisa apertar para poder limpar. E aí eu disse exatamente dessa maneira nesse simpósio, que essa geração foi a primeira geração, tocando naquele ponto da dopamina, que o QI retrocedeu. Como o QI retrocedeu, é uma geração que
em via de fato, se torna menos inteligente, para não dizer uma palavra mais dura, que se torna uma massa de manobra na mão de quem às vezes não tem conteúdo nenhum, mas está estourado, famoso. Por quê? Porque a geração aquela geração está no mesmo nível do que aquele conteúdo que está sendo gerado. Então você começa a perceber que é uma geração que é como que retrocedeu por conta da questão da dopamina, não desenvolve, não lê mais, não procura, não se esforça para poder desenvolver o raciocínio básico. Então, sou uma geração que absorve tudo. Sim. Tudo que vem absorve, tudo que vem absorve. E como o conteúdo global já está inclinado à maldade, o que tem para absorver de mais fácil é ou coisa fútil, que não leva a lugar nenhum, ou coisa que é maldosa. Então você tem pessoas cheias de coisas fúteis que não acrescentam nada na vida. A pessoa vai ficar vendo uma coisa uma semana, um mês, um ano. No final do ano você vai perguntar, tá, você consumiu esse conteúdo um ano, aprendeu o quê? Nada. Construiu o que na tua vida? Nada. Tô parado no mesmo lugar, ganhando a mesma coisa, não cresci para lugar nenhum espiritualmente, materialmente, psicologicamente. Então, de coisas fúteis que não acrescentam nada e de coisas maldosas. Então, ao contrário do que a gente pensa dentro de uma fé cristã saudável, que é crescer e se tornar cada vez mais santo como Cristo é e como Paulo nos induz a ser, quem é santo santifique-se, mas ainda tu vê uma geração que está cada vez mais maldosa, achando-se que é dona da própria justiça. E isso aí nos leva lá no começo da Bíblia, que quando Satanás ele foi tentar Adão e Eva, ele não precisou botar arma na cabeça dos dois. Ele só ofereceu o prato, o Yetzeravô, que é a inclinação do coração para o bem e para o mal, fez o trabalho. Adão já estava inclinado para o bem, Adão e Eva já estavam inclinados para o bem, ou seja, inclinados a Deus, e Satanás oferece um prato dizendo assim, a escolha é de vocês vão querer botar o que para o lado de dentro? E aí o contexto é, Eva cai, leva para Adão, Adão se alimenta, os olhos abrem, que a partir daquele momento o coração se inclina para o mal, e desde aquele ponto até hoje, tudo que é mal viraliza mais do que aquilo que é bom. Entendeu? Fato. Então isso não começou de hoje, isso vem de lá de trás. E é interessante que, na história recente, né, para quem gosta de ler um pouquinho, tem um livro que é quase que, eu vou dizer assim, universal para quem gosta de estudar um pouco da questão social da sociedade como um todo, né? Que é do George Orwell, que é o de 1984, né? Ele foi escrito em 1948, uma distopia, né? E o interessante é que ele vai falar dessa sociedade que é controlada, que é vista, enfim, que é alienada, etc, né? O interessante é que ele escreve isso num contexto sem internet, né? E hoje, aquilo que os teóricos recentes, né, falavam de dominação, de alienação, de uma literalmente objetificação do indivíduo, né, de um emburrecimento da sociedade, parece que encaixou de forma terrível até a internet como o suprassumo, porque a internet entregou maximizado tudo aquilo que já vinha sendo, infelizmente, alinhado. Ou seja, eu já estava muitas vezes controlando a opinião pública por meio dos meios de comunicação. Mas era jornal, mas era rádio, mas era TV. Agora eu tenho na palma da mão. Vocês percebem, você querer cortar, você que parece que a internet se tornou uma espécie de consciência global, onde cada pessoa que consome ou acrescenta alguma coisa se torna uma engrenagemzinha, como se fosse um grande cérebro e cada um de nós fôssemos um neurônio, se comunicando um com o outro, transmitindo informações. Mas já está chegando a um ponto que não é gerado mais nada construtivo. Um cérebro que já está parando de aprender. E aí você começa a entrar no âmbito da inteligência artificial. A inteligência artificial ainda não está no ponto de gerar nada novo. Ela só está pegando tudo que a humanidade já tem, reformulando e repassando. Então não tem nada novo ainda na inteligência artificial. O que a inteligência artificial ela está fazendo no momento é pegar todo o conhecimento humano que está disponível na internet como uma grande consciência. Ela só reformula, coloca com ideias diferentes, mas é o mesmo contexto e apresenta como se fosse algo novo. O que os especialistas dizem que passa a ter uma consciência, ou seja, passa a ser como se fosse uma pessoa, quando ela começar a criar algo novo, fora do parâmetro humano. Ninguém nunca acrescentou aquilo, mas ela começa a gerar. Então, até nesses dias, houve os cientistas, né, dizem uma notícia que eles tiveram que desligar correndo os computadores, porque 2 computadores com ultracomputadores com inteligência mega inteligência artificial começaram a conversar com uma linguagem nunca desenvolvida, que ninguém entendia, só vamos desligar isso aqui, porque estão começando a ter consciência. Então, você vê que está chegando nesse ponto e
teologicamente falando, tudo isso, claro, está contido dentro da Bíblia há um tempo que a humanidade vai chegar, mas nós chegamos a um nível em que a internet se torna uma espécie de consciência coletiva, onde ninguém mais constrói nada, e aquele que é como aquele prego que aparece, que é aquele que tem um pouco de capacidade de construir algo a mais, vai ter o poder de mover multidões com uma massa de manobra. Então é alguém pensar um pouquinho diferente, seja na política, seja no meio cristão, seja no meio social, seja, você vê muito isso nas redes sociais. Alguém que tem um poder a mais de fala ou que sabe falar, ou às vezes não tem ideia nenhuma, mas só sabe falar bonito, mas sabe construir uma ideia diferente. Nossa, vem todo mundo seguir aquela pessoa, 10, 15 milhões, mas por que não? Porque sabe falar de um jeito diferente. Tá, mas acrescentou o quê? Nada, só tá reformulando de um jeito diferente. Não construiu nada. Ou até mesmo construiu alguma coisa, então vamos todo mundo lá. E aí no meio desse contexto, nós não somos construtores de nada, nós só replicamos aquilo que Cristo já construiu lá atrás. E aí parece que hoje, quando você fala algo que Cristo já falou de uma maneira que essa geração entenda, parece algo anormal. Parece, nossa, uau, mas já está escrito há 12 anos. Mas é porque eles já se tornaram a consciência tão artificial e fraca que parece que Cristo ele enfrentou isso lá atrás. Quando Jesus ele diz assim, que ele começa a pregar e alguém olha para ele e fala assim, Jesus nos explica isso. Aí Jesus fala, rapaz, eu estou falando das coisas de baixo, vocês não entendem, imagina se eu revelar o que tem lá. Aí é que vocês vão ficar loucos mesmo. Aí ele tem que usar parábola para a geração para entender o que ele estava falando. E a gente está vivendo esse mesmo tempo. Imagina se Jesus fosse pregar hoje, então, né? Ah, meu Deus do céu. Não, eu brinquei um dia que se fosse subir Jesus e João Batista para pregar, a igreja esvaziava. Esvaziava. João Batista ia conversar assim, Pátio, senhor raça de víbora. Vamos fariseus. Mas a gente postou um cortezinho de uma pregação que eu tô fazendo e tal. E aqui no Templo Sede, inclusive, né? E aí alguém foi e comentou bem assim na pregação, né? Esse tipo de pastor que expulsa o povo da igreja. Jesus está pondo o povo para dentro e esse tipo de pastor está pondo para fora, falando de mim, né? Fazendo igual os fariseus que não entram e nem deixam o povo entrar. Aí eu fiquei pensando, rapaz, e só porque eu estava falando ali, né, de igrejas que não pregam a verdade, igrejas que são... Eu estava dizendo que tem igrejas que elas funcionam, que são abre-se como se fosse um bar. Está vendendo produto, só não vende bebida alcoólica, mas só que ela vende outras coisas, né? Prazer, exatamente. Prazer momentâneo. E aí eu falando sobre isso, e ele disse que eu fiquei pensando, né? Olha, se ele achou que isso que eu tô falando aí, né, é duro, imagina se ele ouvisse Jesus pregando. Não, mas sabe por causa de quê, pastor Jonas? É por causa do Cristo que montaram nele. Não é o verdadeiro. Quem conhece o Cristo verdadeiro, ouve uma palavra dessa, fala, é verdade. Agora, quem ouve uma palavra dessa e se incomoda, é porque o que está no coração dele na mente é um Cristo. O que está no trono de glória é outro Cristo. Ele não serve ao verdadeiro Cristo. Eu vi um corte de um vídeo uma vez, o senhor falando, eu lembrei, de um pregador norte-americano, e tem muito desses que pregam nas faculdades nos Estados Unidos. E ele começou a falar, e aí veio uma menina cristã, chorando, não, porque dessa maneira as pessoas não vão vir para Jesus, ele não me importo. Não, mas dessa maneira não vão vir ele. Eu não me importo, porque o que eu estou falando é o Jesus verdadeiro, não é o montado pela tua cabeça. Se eles forem vir pelo teu falso Jesus, é melhor nem virem. Exatamente isso. Porque eles vão enganados por inferno. Eu só estou falando se eles vierem, o que eles vão encontrar na Bíblia. E ela queria convencer ele que ele tinha que, entre aspas, adocicar Jesus ou mentir de quem Jesus é para encher a igreja. Ele não estou preocupado em encher a igreja. Estou preocupado em que conheçam quem Jesus é de verdade. Se não gostarem, não estou preocupado se eles não quiserem vir. Então nós estamos vendo pessoas que estão mais preocupados em não, pelo menos não estão nas drogas, pelo menos. Mas quem está na droga, quem está às vezes na boca de fumo, está dizendo assim, preciso mudar de vida. E às vezes quem está enganado dentro de uma igreja dessa que não apresenta o Cristo verdadeiro está assim tá bom. Tá ótimo. E tá indo pro inferno. É igual aquela frase, né? Pior do que aquele que sabe que tá errado é aquele que acha que tá certo. Que sarriceiro. Você falou tudo agora. Vai fazer a manutenção do erro. Entendeu? Ele vai sempre se retroalimentar dentro daquele universo errado. Porque ele não sabe que tá errado, porque ele acha que tá certo. E quando você vai lá despertar, ele vai rejeitar o Cristo que você apresenta, porque para ele Deus não é esse. Exato. É outro Deus que está na cabeça dele. E como é que você tira isso? Porque vocês acreditam que teve certa vez que eu fui conversar com uma pessoa dessas, eu comecei a falar, ele começou a rejeitar. Aí eu comecei a usar a Bíblia. Falei, não, mas está escrito aqui, ó. Não, mas está escrito aqui.
Aí uma hora que eu falei que estava escrito, ele, não, mas eu não aceitei isso, ele, não, mas está escrito aqui. Ele ficava olhando assim, ele rejeitava a Bíblia. Ele rejeitava o que estava escrito lá, Exatamente. porque não era o que estava na cabeça dele. Incrível isso, né? Eu falo, mas tu rejeita aqui, tá fazendo o que na igreja? Exatamente. Olha, aconteceu uma situação comigo semelhante. Eu tava falando. Hoje deu uma acalmada, mas antigamente a gente tinha muitos eventos aqui no Polidoma Decre, para eventos falando feminismo, aquela coisa toda. E eu lembro que eles me convidavam muito para falar nessa área. E aí, muitas pessoas dentro da igreja estavam aquela efervescência, bem quando estava. Deu uma acalmada, né, um pouco essa discussão, mas estava. E aí eu falava, e eu lembro que tinha uma pessoa. Eu não lembro exatamente qual foi o contexto que. Eu falei algo, ela disse, não, eu não concordo. Eu falei, mas tá aqui na Bíblia, foi Jesus que disse. Tá aqui, ó. Ela disse, não, mas não é isso aí, não. Não é, mas Não é então é o quê? Eu não consigo entender. Porque eu acho que o grande problema hoje é que as pessoas elas têm uma concepção de mundo que não é a concepção bíblica. Isso aí. E aí ela não aceita que o cristianismo, que a Bíblia, que a palavra de Deus confronte a realidade dela, a visão de mundo que ela tem. Então ela prefere desacreditar das escrituras e ela faz recorte. Aí você vai criando a Bíblia que você quer, porque você vai tirando. Para ter o Deus que você Exatamente, deseja. porque é melhor. É. E aí você. No seu compromisso com a sua visão de mundo, com os seus desejos. Eu lembro muito de Filipenses 3, quando Paulo fala, o Deus deles é o ventre, sabe? É muito isso, de pessoas que estão centradas em si mesmo, que o compromisso dele é com isso. Né? Ele prefere rejeitar a Bíblia, a palavra de Deus, mas não a visão dele da realidade. E a base, da maioria dessas pessoas, se não todas, a base é sempre uma frase que resume a geração inteira que está desconexa de Jesus, do verdadeiro Cristo. Eu quero fazer sem ter consequência de nada. O que norteia muitos dessa geração. Por que ele monta um Deus para ele? Porque o Deus verdadeiro exige isso, mas para você ter isso tem que abrir mão disso. Ah, não, mas eu não quero abrir mão disso, mas eu quero os benefícios disso. Eu quero isso sem a consequência disso. É o bônus sem ônus, né? Isso. Como é que eu colho sem precisar plantar? Como eu recebo sem precisar entregar? Vou montar um Deus para mim. O meu Deus agora, ele me dá sem precisar abrir mão disso, porque ele me ama, porque ele me escolheu, porque ele me aceita do jeito que eu sou. E aí quando você fala contra isso, nossa, tá tocando num vespeiro. Por exemplo, o povo de Israel, quando eles levantaram bezerro de ouro no deserto, foi um contexto parecido. Começa com Arão que não trava na autoridade, que tem autoridade para travar e não trava. Então já começa por aí. Quem tem autoridade para travar, se não trava, o povo começa a criar novos deuses. Então, isso é para pastores, pregadores, ministros, teólogos, mestres. Tem que travar, tem que ir para cima mesmo, tem que... Ah, não, mas é religioso, deixa eu chamar de religioso. Quem tem essa responsabilidade tem que falar. Arão liberou. Quando liberou, Moisés está em cima com Deus, aí levantaram um bezerro de ouro. E aí começaram a gritar, porque foi este que te tirou do Egito. Então você via ali que eles começaram a adorar um Deus que podia palpar. E aí o que constrange dentro do texto é quando gritam assim, mas amanhã vai ter culto para Jeová. Aí mistura o culto com Deus que eles criaram com o culto verdadeiro Deus. Faz a mesma coisa. Entendeu? Ali você pega o que é o pecado daquela geração que está acontecendo muito hoje. Aí quando Moisés desce, eu vi um pastor falando... eu esqueci o nome do pastor, ele explicou algo dentro disso teologicamente, que ele falou assim, quando Moisés desce, Moisés moe o bezerro de ouro, joga na água e manda beber. Aí o pastor explicava por que fez isso. Ele tem um caminho teológico para explicar o porquê. Deus é espírito, Deus não pode ser tocado. Mas quando Jesus vem no Novo Testamento, dizendo que perderam a essência da lei, a mesma coisa naquela geração, perderam a essência divina. Eles querem uma essência palpável fora, sem ter a essência divina dentro. Quando Moisés moe o bezerro, bota na água e manda beber, o que Moisés está falando é aí, não, Deus não quer ficar fora, Deus quer ficar dentro, bota para dentro aquilo que vocês estão adorando fora. Vocês separaram de dentro, botaram algo aqui, então vocês querem carregar algo aqui, apalpando algo aqui. Mas não é dois, é o mesmo. Então liga de novo, bota para dentro de novo. É quando eles começam a beber água cheia de pó de ouro. A visão é, querem um Deus que atenda, me dê bênçãos, abre porta, benefício, mas não quero abrir mão de coisa. Aí, para encerrar esse pensamento, que a minha mente vai borbulhando, certa vez eu ministrava sobre a morte passando no Egito, que eu falei que quando a morte foi passar,
Deus deu uma ordem a Moisés dizendo assim, ó, pega o cordeiro, tira o sangue, passa no umbral da porta, a morte não entra. Aí eu ministrava uma vez para jovens, perguntando para ele assim, e o cordeiro faz o quê? Joga no lixo? Ah, não, porque já teve, o sangue já tá guardando. Mas e quem deu o sangue? Faz o quê quem deu o sangue? Aí eu falei para eles, ó, senta na mesa, assa e põe para dentro. Aí eu expliquei, terminando dizendo, não adianta o que o sangue faz fora, querer o que o sangue faz fora, se não carregar o cordeiro dentro. E a geração quer o que o sangue faz fora, mas não quer o cordeiro, não quer carregar o cordeiro dentro. Que é algo separado, que é o benefício sem sacrificar nada. Exatamente. Esse é o problema, entendeu? É muito forte isso, né? Eu tava lembrando, inclusive, de uma notícia que não é tão recente, mas voltou a ter uma certa circulação recentemente. A arqueologia descobriu a esposa de Jeová, do Deus de Israel, Azerá, ou Azera, tanto faz. Jesus. E aí eles ficam, não, aí aquelas notícias sensacionalistas, né? A mulher que foi excluída da Bíblia, a deusa, a esposa de Jeová. E eu estava lendo um livro, esses tempos atrás, de teologia do Antigo Testamento, e o autor disse assim, olha, e o autor estava falando sobre isso, é um livro já mais recente, né? O autor estava dizendo, não se preocupe, achar a arqueologia encontrou, fica tranquilo. Sabe por quê? Porque isso aqui, a Bíblia já fala que Israel estava profanando a fé, misturando o culto de outros deuses ao Deus verdadeiro. Jeremias falou sobre isso. Isso aí. Então o cristão tem que ficar sentindo ameaçado. Fala, não, é verdade, isso comprova a Bíblia. Mostra a verdade. Que Israel, como o senhor estava mencionando, juntando elementos da cultura da época com elementos da fé do Deus verdadeiro e criando um sincretismo, misturando tudo, e Deus está dizendo, eu não aceito. Uhum. Eu não aceito. Exatamente. Não existe isso. Não, e assim, ó, nós estamos abordando esse lado no lado da racionalidade da fé. Mas isso é tão perigoso que transborda para o culto de fato. Sim. Por exemplo, hoje em dia você vê cultos, e eu batia muito nessa tecla, a gente começou mesmo o podcast dizendo que a racionalidade está antes da emoção. Então, não é errado sentir uma emoção se vier pela racionalidade do que está escrito ali na Bíblia. Sim. Só que como os cultos hoje priorizam a essência da manifestação da emoção e não da racionalidade bíblica, então você vê cultos que misturam elementos de outras fés, de outras religiões. Então você começa a ver culto que, por ética eu não vou citar, mas parece mais cultos de outras religiões do que de fato o culto cristão. Ah, pastor, mas é errado pular e rodar? Não se vê pela palavra de Deus. Porque quando você vê um quebrantamento e o jovem cheio do Espírito Santo, tudo bem, vê pela palavra, ninguém está forçando nada. Agora, por exemplo, ninguém deu 1 grama de palavra. Que fogo é aquele que está aceso lá que não vem pela palavra, entendeu? Aí eu acho estranho, aí já está misturando tudo. Eu ministrava uma vez isso e eu dizia isso, fogo estranho e fogo de Baal. Eu falava só que quando Elias vai pedir fogo de Deus, antes ele manda jogar água no altar, né? Que eu explicava, é a água que é a palavra de Deus, que antes reveste um altar para depois descer fogo. Não tem fogo de Deus sem a água que é a palavra. Então, o pastor Eliseu Rodrigues até mesmo ele ministrava isso uma vez, dizia que é a palavra que dispensa labareda de fogo. Então não é errado alguém, porque hoje em dia eu entendo que existem manifestações que vão além da conta. Sim. Tem gente que marcha, pula e sapateia, e aí tem 3 tipos de manifestações. Tem a de demônios, que vem quando não tem palavra, tem a carnal, que é quando alguém está no meio de um louvor e levanta a mão, e é a própria pessoa, e tem o Espírito Santo também move, também manifesta esse movimento intrínseco dentro da pessoa. Você vê essas manifestações, tem gente que até fala, me mostra na Bíblia, ela não fala diretamente, fala muito de racionalidade, mas, por exemplo, quando você lê escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que olhavam para dentro e diziam, poxa, esse povo parece que bebeu. Logo na manifestação, na primeira manifestação do Espírito, aí tu começa a comparar por que quem está de fora não conhecia o que estava acontecendo, mas entendeu que eles estavam bêbados. Qual é a característica de um bêbado que sai andando pelo meio da rua? Primeira coisa, movimentos estranhos. Então, você começa a analisar que as pessoas estavam vendo um movimento estranho, além das falas nas línguas deles, que eles deixam muito bem específico. Sim. Mas por que linka? O que é que vinho o moço tem a ver com falar na língua deles? Então, falar na língua deles é a parte. O que vinho o moço está falando de outra manifestação ali dentro.
E um vinho, um mosto, você vê quando alguém bebe muito, sai andando pela rua, perde a capacidade de manter-se em linha reta. Você talvez, teologicamente, numa abrangência no pensamento, você está vendo alguém que está ali se comportando em movimentos errôneos, entre aspas, movimentos desconectos de alguém que está andando em linha reta. A pessoa nunca viu aquilo, está vendo alguém sapatear e fala, isso aí é vinho, é moço. E aí vem Pedro falando, isso aqui é Joel, é poder de Deus. Exatamente. Então, Espírito Santo de Deus, e até alguém falava assim, não, mas eu não acredito. Eu falo assim, mas tudo bem, se não for isso, mas e se Deus quiser fazer? Ele está na tua caixinha religiosa, tem que estar só ali naquele estreito para ser Deus. E se ele quiser fazer fora? Aí você vai falar que não é Deus. Então, assim, nós vemos que tem coisa que é demônio, tem coisa que é Deus, tem coisa que é a própria pessoa. Ponto. O que é que diferencia quando é Deus e quando não é? Palavra, racionalidade. Pode acontecer? Pode, mas tem que vir 1h30, 2, 3 de palavra antes. Exatamente. Sambar sem palavra não é Deus. Não faz sentido. Não faz sentido. Pastor, vou falar pro senhor, eu tenho uma dúvida, uma pergunta sincera, que o senhor é de Rio de Janeiro, né? Sim, carioca. Justamente eu acho que vai ao encontro do que a gente está conversando sobre essa questão da influência da palavra, do poder, enfim, o senhor comentou sobre a questão da gente implantar o costume e modificar uma geração. Na mídia e também na história a gente percebe que o Brasil ele cresceu e se tornou um país muito violento, né? Teve seus altos e baixos, mas Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida, para cá é um país muito... Disparou na frente. Um estado muito violento, né? E vamos colocar, faz de conta que eu sou uma pessoa que não sou crente, sou um ateu, sou uma pessoa que, sei lá, não acredita no evangelho e tal, e faz uma pergunta, de certo modo, até meio infantil, mas é justa. Nós temos cristãos em diversos estados, incluindo Rio de Janeiro, Mato Grosso, que também tem violência. Por que continua aumentando a violência? E não só isso. Sendo que tem cristãos pregando a palavra e tal. Muito. Como que tá o que fazer? O que fazer? Será que nós estamos sendo efetivos enquanto cristãos? Será que a nossa influência na sociedade brasileira ela está sendo efetiva, tal qual foi John Wesley na época dele? Ou o que está acontecendo? Não, e não só isso. Eu alargo esse pensamento e jogo para o planeta Terra. E eu vi um pastor falando uma vez, ele dizia assim, 12 lá atrás e algumas centenas logo depois viraram o mundo de cabeça para baixo. Milhões não fazem cosquinha hoje no planeta. Tem palavra, tem pregação, mas o planeta continua inclinado na imoralidade. Por que aquelas centenas fizeram tudo isso e milhões não conseguem mudar a cultura, a consciência planetária? Aí, claro, poderia jogar no cumprimento da palavra, mas a palavra só está averiguando o que está acontecendo. E vai se cumprir, óbvio. Aí nós começamos a entender que quando você começa a pegar uma geração, e dentro dessa geração tem pessoas ali pregando, indicando a verdade da palavra, colocando uma consciência e um princípio com um norte em Deus, essa geração pode fazer uma escolha. Como eu falei, você não força ninguém a estar com Cristo. Eu dizia uma vez que você sabe quando uma adoração é verdadeira se você não força ninguém a entregar essa adoração. Por exemplo, eu usava exemplo meio da minha esposa para montar esse pensamento e responder essa pergunta. Eu falava assim, por que Deus não entra na Terra e força todo mundo a ser crente? Não ia ser bom salvar todo mundo? Não, mas eu não quero ser salvo, não, mas eu vou te levar à força para um lugar maravilhoso. Ou além, por que Deus sabe que a pessoa vai cair e mesmo assim deixa ela nascer? A pessoa vai se tornar uma assassina, vai matar, e Deus deixou nascer. Por que deixou nascer? Por que Deus não entra e força logo todo mundo a estar na presença para levar todo mundo salvo, muito belo, bonito, para a glória, e todo mundo lá cantando com os anjos a Deus? Porque não seria verdadeiro. Deus poderia entrar até forçar você a dar glória para ele ou forçar o senhor, pastor Jonas, a ser crente. Mas aí como é que ia saber que ia ser verdadeiro se ele não te desse a possibilidade de negá-lo? Se ele não te abre a possibilidade de estar ou não com ele, isso aí é testificado no filho pródigo. O filho pródigo sai de casa, em nenhum momento tu vê na Bíblia o pai correndo atrás, corre ao encontro. É diferente. Se vai atrás de alguém que não quer estar com ele. Vai ao encontro porque o filho já está voltando. Então tem opção de escolha. Eu escolho. A minha responsabilidade como pastor, como pregador, a nossa como ministro do evangelho, não é forçar alguém a receber a palavra ou empurrar a goela abaixo ou estar na igreja. É só liberar a palavra e a verdade com amor. A decisão de escolher acatar ou não é da pessoa. Até eu falava num podcast esses dias que você vai pregar a verdade com amor e a pessoa vai escolher se quer ou não aceitar. Vai estar todo mundo diante de Deus um dia para
para poder se responsabilizar. Aí, voltando ao ponto. Será que falta pregadores verdadeiros? Não. Nós andamos no Rio de Janeiro, nós vemos que lá realmente tem muitas pessoas que pregam e se comportam, não só no Rio, mas no Brasil, de maneira inadequada ao que é o verdadeiro evangelho. Mas nós também encontramos pessoas, mestres teólogos, que se você parar para ouvir, você não quer mais parar de ouvi-lo. Você vê Deus na vida, uma explicação, uma teologia, uma Bíblia tão linda na vida da pessoa, missionárias, pastores, irmãos sérios que vivem a palavra. Então já tem gente pregando não apenas de boca, com a própria vida. Tem gente colocando a vida como se fosse uma carta lida. Aí o problema já deixa de estar em quem prega. E como eu falei atrás no podcast, tem a geração Ofni, Finés, mas Samuel também está lá no meio. É o povo agora que vai escolher se quer ouvir ele, Ofni, Finéias ou Samuel. Exatamente. A responsabilidade já sai de quem entrega a verdade, em quem está ouvindo. E aí já entra no âmbito não de a igreja está deixando de fazer, mas é se a cidade que a igreja está inserida está ouvindo o que a igreja está falando. Entendeu? Aí você pode pegar como exemplo, por exemplo mesmo, essa própria passagem de Samuel. Já teve tanta gente fazendo tanta coisa ruim que agora o povo não quer ouvir quem é verdadeiro. E aí é necessário Deus deixar acontecer uma guerra em Israel para o povo ir até Samuel e falar: sacrifica por nós para Deus não nos deixar morrer. Aí que o povo enverga de volta e muda. É necessário um evento nacional para mudar a cultura de um povo por causa de chamar atenção, porque houve tanta gente fazendo tanta coisa errada que quando apareceu um verdadeiro, o povo não ouvia mais. E aí foi necessário um evento nacional acontecer. Agora, olha, não só para o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro realmente, eu moro lá, sou nascido lá, é complicado e vem a cada tempo mais piorando mesmo. Mas vamos jogar para um nível nacional. A um nível nacional, será que de 20 anos para cá está melhorando ou piorando? Aí você começa a pensar, talvez é porque tem corrupção ali, é porque tem política aqui, é porque é economia, é porque é crise, mas a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e ali não é só Israel, é o povo em contexto geral, é onde tem um povo que invoca. Se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu verei do céu, perdoarei o pecado e sara a terra. Aqui que está o problema do sara a terra. Porque se a igreja se posiciona como uma verdadeira igreja, glória a Deus, está transmitindo a mensagem, muito bom. Vamos ter um avivamento? Vamos, mas que avivamento é esse? Não, é pular e rodar. Não. Quando eu prego sobre avivamento, muita gente pensa: olha que lindo, nós vamos sair pelas ruas tocando tambores e marchando. Avivamento de Deus é igual a Israel. É um evento nacional que afunila tanto que o povo tem que vir chorando para o pé do altar dizendo: nos perdoa, nos traga de volta. Isso é avivamento. É porque Deus não toca em poder sem a gente tocar em caráter. Eu falar, para devolver a palavra aos irmãos, eu falava uma vez que quando vai se haver uma chuva nos antigos profetas, eu ministrava que Deus quer mandar chuva, mas manda Israel preparar a terra. Para arar a terra tem que passar um arado. Porque você vem arando a terra, limpando ela, revirando para poder plantar a semente para a chuva vir. Chuva não vai cair numa terra despreparada. Então Deus quer mandar chuva. Mas antes Deus entra na terra e fala: prepara a terra. Aí o arado de Deus seria o tal evento nacional para preparar a terra para receber a chuva de poder, avivamento, consciência. Aí o arado funciona como na terra? Ele revira a terra pedindo ou sai ferindo a terra? Quando o arado vem puxando, ele vem ferindo. Porque ele vem revirando a terra, bota para fora o que está escondido do lado de dentro. Quando ele bota para fora, alguém olha e fala: meu Deus, olha quanto escândalo, olha quanta podridão. Mas não se botasse, estava escondido até hoje. Então, o avivamento, de fato, é realmente botar para fora o que está acontecendo de errado lá de dentro. Porque revira, mostra e os santos podem limpar. Tem gente se escandalizando, mas tem que estar dando glória, porque Deus está permitindo ver para poder limpar. E na terra santa é que vem a chuva. Então, realmente, eu acredito que vai ter um avivamento. E aí um dia alguém na internet mesmo falou: esses pregadores que ficam pregando avivamento, isso não está na Bíblia. Tá lá na Bíblia que Deus vai mandar um grande avivamento na terra. Está lá em Mateus 24:15. O evangelho será pregado em testemunho de todas as nações. Evangelho pregado causa o quê? Avivamento. Só que qual avivamento causa? Ninguém sobe para a cruz cantando cântico de alegria. Quem vai para a cruz já está condenado, vai dizendo assim: eu vou morrer, vão me matar. Vai triste, vai cabisbaixo. O avivamento que Deus tem para fazer no Brasil, antes de ser de fogo, poder e glória, é ir para o altar chorando, pedindo perdão pelo que fez. Aí Deus começa a mudar o Brasil, aí Deus muda a nação. Então, como Deus vai mudar a cidade do Rio de Janeiro, vai mudar o Brasil?
Antes, num evento nacional, o povo se posicionar começa um evento nacional. Só que o evento nacional não é eu vou abençoar, vai vir chuva, vocês vão colher mais, vai abençoar, vir investimento de fora. Deus vai apertar. Querendo ou não, vai apertar aqui, aperta lá, aperta, e já está começando. Sim. Aperta. Não importa quem ele vai usar para isso. Sim. Eu sou contra fulano porque fulano está causando. Não, se Deus não quisesse, ele não estava causando. É Deus, usando até o fulano, porque quando Deus quer, Deus usa, está na Bíblia, usa governantes de outras nações para avivar Israel. E ainda chama de meu servo, ainda meu servo veio aqui, mas eu não gosto de fulano, mas Deus está usando a espada do fulano. Então Deus está trabalhando na afunilação do Brasil, porque Deus não quer perder essa geração. Isso é amor. Deus, o Pai não corrige a quem ama. E tanto tempo a gente pediu Deus limpa, Deus aviva. Está começando. Só que a gente pedia pensando que era poder. Não, antes de ter poder, é santificação e mudança de consciência e comportamento. Então, o toque nas cidades vai começar a mudar, ser transformado, começar uma geração, as cidades transformadas, prosperidade, tudo mudar, quando Deus afunilar primeiro, mudar a geração, não só os que estão na igreja, porque a gente joga a culpa para fora, né? Se aquele povo não estivesse fazendo isso, não estava acontecendo, só que Deus chama a geração dele, o povo dele. Se o meu povo mudar, eu entro sarando a terra. Então, nesse contexto, montando essa ideia, eu acredito que sim, Deus pode mudar, mas quando a multiplicação dos verdadeiros que carregam o verdadeiro evangelho, que eu dizia que isso é um avivamento também, que pregar não é só meter a mão no microfone e ir para o altar, que quando Cristo fala aí de por todo mundo pregar o evangelho, é uma ordenança. E quem é mudo vai pregar como? Com a vida. Então, quando houver multiplicado o suficiente de pessoas que não só subam no altar para gritar, mas que vivam a vida fora do altar, o evangelho sendo pregado de um povo que olha e fala, olha os cristãos, como realmente são cristãos, que olhem e não vejam mais o Finéias e Eli, mas vejam Samuéis multiplicados, levando a palavra e a chama do evangelho, ali Deus começa a descer para sarar uma nação. Entendeu? Eu creio nesse pensamento. Tudo bom. Pastor, a gente está caminhando para o final, mas eu tenho agora, a gente não pode encerrar sem nenhuma polêmica aí para poder, né? A gente precisa do corte, não? Mas como a gente é do bem, a nossa polêmica é a polêmica do bem também. Pronto. Veja, nós temos, o pastor Juliano Fraga participou aqui conosco, podcast. Muito meu amigo. Então, eu preciso mandar um abraço a ele. Né? Abraço ao pastor Juliano. Abençoe. E aí ele, na ocasião que estava aqui, eu fiz uma pergunta, pastor, sobre o pastor Eliseu Rodrigues, que também é muito amado, aqui em Cuiabá, é do Brasil. Uma né? benção, muito amigo meu também. Eu não tenho, como o pastor Eliseu Rodrigues, eu não tenho essa intimidade mais, mas com o pastor Juliano eu tenho, então a gente conversa. Então, mas eu creio que sim, tá, inclusive tá para o pastor Eliseu vir aqui também no podcast em algum momento, não deu certo, outra vez, mas vai dar em algum momento. Mas o pastor Eliseu Rodrigues pregou aqui, no Grande Templo, e ele fez uma afirmação que gerou uma efervescência muito grande, né? Sim. Haverá tristeza no tribunal de Cristo, ou não, e tudo mais. E o pastor Juliano Fraga, na ocasião em que esteve aqui, eu perguntei, pastor, qual que é a sua visão sobre isso? Ele disse, não, eu discordo do pastor Eliseu, respeituosamente, né? Não e a gente deixa isso muito claro, não é um ataque à pessoa, né? Mas é uma visão teológica que a gente pode diferir sem nenhum problema. Sim, sim. E ele disse que não concordava, achava que essa não era a melhor interpretação para o texto. E ele diz, olha, o próprio Ivan Santos, que é amigo do pastor Juliano, acha que vai ter, né? O pastor Átila também, e tudo mais, e o pastor Juliano diz que não, ele entende que não, que biblicamente falando, não é a melhor visão. Eu queria saber, qual que é, você acompanhou isso aí? Eu fiquei um pouco por fora da situação e caí um pouco de paraquedas no meio quando eles estavam vendo qual era a melhor visão. Não, eu também compartilho da visão do pastor Juliano Fraga, né? Claro, respeitosamente, o pastor Eliseu é um amigão meu de nós sentarmos juntos, às vezes rirmos juntos, tirar fotos juntos, até mesmo ele tá para ir na nossa igreja e fiz o convite especial a ele, ele está vendo se há linha para ir lá, nos abençoar com a palavra de Deus, mas nessa linha, como nós falamos, né, aqui hoje no podcast, cada um uma visão teológica, que não é um cumprimento salvífico,
Então não interfere em nada na salvação, mas eu sigo pela interpretação do pastor Juliano Fraga de que realmente não haverá, que ali no tribunal de Cristo será dispensação de galardões, e nesse contexto será averiguação não de pessoas, mas de obras, e o fogo vai, quando a Bíblia fala e cita de fogo, vai testar as obras que foram colocadas diante de Cristo, que foram feitas na terra, e tem obra de ouro, de prata, pedras preciosas, palha, Madeira e feno, né? isso, madeira e feno, e que de ouro, pedras preciosas e prata não é consumido no fogo, mas de madeira, feno e palha são. Então, há o contexto pela linha do pastor Juliano Fraga, pelo que eu entendi que ele colocou, é que o fogo consome as obras e essa tristeza não será gerada na pessoa, mas nas obras que não poderão ser sustentadas. Então, por exemplo, eu explicava isso para uns adolescentes uma vez, uma pessoa que faz obras a partir de um chamado divino, obras utilizando o poder do Espírito Santo, dispensando a graça de Cristo, cada uma dessas é referenciada no ouro, na prata e nas pedras preciosas. Ouro em Deus, prata em Cristo e pedras preciosas ou pedras afogueadas no Espírito Santo. Já feno, madeira e palha são obras da carne, que é quando alguém faz uma obra, por exemplo, vou pregar. Pregar para quê? Porque eu prego muito, porque eu quero aparecer, porque eu vou mostrar que eu sei falar. Tá, pregou, falou Cristo, tudo bem, alguém recebeu, mas foi uma obra carnal. Você estava fazendo não porque Cristo amou, mas por uma vaidade, para mostrar que queria fazer. Então tem esse contexto. Tudo é obras diante de Deus, mas tem obras que foram por vaidades minhas e outras por um chamado divino. As obras pelo chamado divino continuam, perduram, e as minhas serão queimadas e não resistirão a isso. Só receberão galardão aquelas que forem chamadas como divinas dentro desse contexto. E aí, dentro desse contexto, alguém que já chega no tribunal de Cristo tem a diferença entre o de Cristo e o de Deus. Ou seja, quem está no de Cristo já está salvo, não está lá para ser julgado acerca de salvação, mas de obras. Então chegou no de Cristo, já está garantido dentro da glória. E aí eu sigo pelo da linha respeitosamente do pastor Juliano, que se dentro da glória dos céus nossas lágrimas serão enxugadas e tudo mais, e já estaremos diante de Cristo, já teremos vencido a morte, estaremos com Ele, eu creio que não haverá talvez espaço ali, mesmo que seja por ocasião das obras não serem aprovadas dentro desse contexto, sabendo que há essa divisão de obras. Sim. Talvez não haja espaço de, olha, essa obra sua que não foi aprovada. Mas eu acho que a consciência vai estar tão ligada em Cristo e no prazer de estar na presença de Deus, no todo o contexto que a Bíblia declara que haverá ali, que não haverá espaço para tristeza. Por exemplo, uma coisa que eu ministro muito, quando eu chegar nos céus, será que eu vou lembrar de fulano A, fulano B? Algumas pessoas falaram, não, claro que você não vai lembrar. Aí eu perguntei assim, então a gente vai chegar igual um robô nos céus, né? Eu não vou lembrar de nada, só que aí tem um problema, se eu chego igual um robô não lembrando de nada, porque se coloca olhando para o sofrimento e não para o que eu estou ganhando. Exatamente. Se eu não lembro de nada para não sofrer, então eu não sou mais o Jonathan Carlos. Porque os meus sofrimentos construíram quem eu sou hoje. A minha consciência é fruto do que eu passei lá atrás. Então, se eu levo essa consciência para a glória, chega lá, maior prova de que eu vou lembrar do sofrimento é que quando for essa distribuição, o próprio Cristo fala que colocará ovelhas à esquerda, bodes à direita e tudo mais. E tem um contexto ali que diz, ó, tive nu, me vestiu. Tive fome, me deu de comer. Lembra? Como que Cristo estivesse falando. Tu lembra quando tive fome, tu foi me levar de comer? Então tu vai lembrar. Engrossa mais ainda o caldo, por exemplo, nos assentaremos à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Tá dando nome. Exatamente. Se dá nome é porque eu vou lembrar. Então não daria nome, só vou sentar numa mesa. Sim. Engrossa mais ainda o caldo, por exemplo. Se galardão é recompensa de obras, como é que eu recebo se eu não lembro pelo que trabalhei? Exatamente. Então preciso saber o que eu fiz para poder receber. Então tu vê que a Bíblia desconecta do sofrimento, ou seja, vou lembrar, mas não vou conseguir sofrer por essa lembrança. Sim. Eu vou lembrar o que eu passei, mas o contexto celestial da presença de Deus, que não precisa de sol, porque a própria glória ilumina tudo, a presença de Cristo vai ser tão linda, tão gloriosa, que não haverá espaço, mesmo nas minhas lembranças, sabendo o que aconteceu, lembrando do que eu passei, para sofrer por isso. Eu vou viver esse momento de glorificação, então eu desconecto do sofrimento, começo a pensar somente no prazer eterno que estou usufruindo nesse momento. E isso não se limita somente a estar na presença de Cristo, mas também tudo que acontece dentro desse âmbito tribunal de Cristo. Então, se eu estou nesse contexto de lembro, não consigo sofrer, como pois sofrerei pela obra que se achega? É claro que dentro desse contexto eu ouvi toda a declaração
e eu entendo todo o raciocínio, mas respeitosamente saiu pela linha do pastor Juliano Praga, não deixando de ser amigo de ninguém. O importante é isso, né? Não é algo contra a pessoa. Não. Né? E a multipluralidade de linhas teológicas que são salvíficas é bom, natural e saudável. Exatamente. Nos força a pensar. Exatamente. E o forçar a pensar produz a racionalidade. Então, quem quiser seguir pela linha do pastor Eliseu, siga, e é glória a Deus por isso. Exatamente. E é bom que siga, mas quem quiser pela linha do Juliano, siga também a glória a Deus. Todo mundo se encontra lá na glória junto. Tá tudo certo. Exatamente. É uma coisa que para fora é muito comum. Você vai cultura norte-americana e europeia, né? É comum a cultura do debate e de discordâncias no âmbito Não, ideias, literaturas, pessoas que são amigas, estão escrevendo, e tá tudo certo. Agora, quando você pega no Brasil, parece que a coisa é ad hominem, contra a pessoa. Não, pelo amor de Deus, né? E não é isso, né? Inclusive diz que o Aristóteles foi um aluno de Platão há muito tempo. E aí depois Aristóteles começa a discordar de basicamente tudo que Platão escrevia. E aí alguém perguntou, pô, mas você não é amigo de Platão? Ele falou, mas sou mais amigo da verdade, né? Então esse é o ponto. Ou seja, você não significa que você se torne um inimigo da pessoa. Significa apenas que você tem uma visão diferente sobre um detalhe, que no fim das contas não implica em salvação, né? A maior prova para quem está assistindo é que o pastor Eliseu continua vindo aqui pregar a palavra. E eu acredito que... E Deus usa muito ele. Exatamente. Eu acredito até pela questão da hombridade. É melhor você falar na frente do seu colega e tal, eu discordo de você, e é por isso, que você vai ser sincero, vai ser respeitoso, do que você falar, não, eu concordo com você, só que sua consciência... Não, muita gente chega até mim e fala, pastor Jonathan, lembra daquela palavra? Sim, olha, eu discordo completamente, não é isso, mas eu lhe amo. Eu falo, não, mas é seu direito, e eu gosto que tu discorde, porque você não é alguém que vem cegamente seguindo quem tá na frente. Não, você pensa e fala, olha, tudo bem, eu entendi sua linha, mas eu discordo e tudo mais. Então, é isso que é bonito, né? A multipluralidade teológica e a graça é multigraça, multiformes, ela vai liberar esses multi-entendimentos que em nada ferem a questão salvífica dentro da Bíblia. Então, isso é bom demais de nós pensarmos. É você, igual o Jonas comentou, não levar para o pessoal. Não, tudo que envolve o saber político, social, filosófico, teológico, bíblico da vida, é aquela questão que a gente começou falou no começo do podcast, né? Não é saber a verdade, é falar sobre a questão de eu quero vencer. Eu quero vencer. Entendeu? Por exemplo, eu concordo completamente com o pastor Eliseu quando ele fala que ímpio não adora. Falei, é isso aí mesmo, e tá na Bíblia mesmo. Ímpio não consegue adorar. Quem adorar não se limita somente a cantar. Eu vou dar glória, que não é a vida que a pessoa leva antes de abrir a boca para cantar. E saiu assim embaixo, falou, tá 100% certo. E se puder, escreva um livro acerca disso, que tem muita gente enganada cantando, achando que tá adorando. Não tá, não. Se adoração é espírito e em verdade, fica difícil. Entendeu? Pastor, quero te presentear aqui, né? Opa! Um livro escrito aqui por mim mesmo. Tem algumas heresias aqui, mas né, Paulo diz que é até bom que haja, né? Para que os. Que é um livro sobre a arte da leitura bíblica. Olha, isso aqui é muito bom. Análise literária das escrituras, que é uma área que eu ministro aqui na Faculdade de Teologia há algum tempo. Espero que o senhor goste. É um introdutório do assunto. E é uma parceria que nós fizemos no lançamento desse livro com a FEIX, que é a faculdade aqui da Assembleia de Deus, né? Que é FEIX, Faculdade Integradas Cantares de Salomão, das Evangélicas Integradas Cantares de Salomão, e com o Cenáculo do Saber, que é essa iniciativa, né, em parceria com a FEIX e também com a T Publicações. Eu quero também aqui mandar um abraço ao pastor Rodolfo, da UNADEC, que gentilmente fez o meio de campo aí para o pastor Jonathan Carlos estar aqui conosco. Pastor Rodolfo, muito obrigado, meu amigo. Deus abençoe sua liderança, sua família, seu ministério. E obrigado por estar nos ajudando nesse projeto. Era para ele participar conosco também, mas ele está com muitos compromissos. Não, sim, congresso acontecendo. Aí não tem como. Mas a gente quer presentear o senhor com esse livro. Espero que o senhor goste, né? No final, depois a gente vai tirar uma fotinha aí, né? É isso aí. Agradecer o Max também pela idealização do projeto, por tudo aí, tá sempre conosco, que é o que o rapaz estava conosco aqui também. E, de fato, esse é só um aperitivo, né? O
em breve, doutor Jonas Mendes vai ter, acho, mais livros ainda, né, Jonas? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas Deus é bom demais. Max, Max, David, eu tô falando mais. Nós vamos encerrar, porque o horário se estende. Pastor, eu te queria agradecer ao senhor por esse momento, pedir que o senhor fique à vontade, faça suas considerações, o senhor tem liberdade. Amém. O prazer foi todo meu de estar aqui com vocês, dizer que amo essa casa espiritual, esse ministério que Deus tem plantado aqui dentro do Mato Grosso. Muito honrado e respeito demais, e que Deus possa continuar abençoando e que possam vir mais oportunidades de estarmos juntos. Vai ser sempre uma honra e um prazer. Então, agradecer essa oportunidade de falarmos um pouquinho de Jesus aqui no podcast, e o que precisar, estamos aí. Exatamente. Meu amigo David. É isso aí, para mim é uma honra. Primeira vez que eu fiz parte do podcast da mesa aqui, essa mesa abençoada. Aprendi demais com o pastor. Deus abençoe seu ministério, que o senhor venha conseguir fazer notório aquilo que Cristo colocou no seu coração e que venha continuar influenciando milhões e milhões de pessoas. Amém. Nessa época, é uma honra estar do lado do Jonas, que também é um pensador cristão, teológico, né, geracional aqui no Mato Grosso. Uma honra para mim muito grande. Jabes está ali no background, né, nos bastidores. É uma honra para mim muito grande. É claro, a gente deixa bem claro, né? Siga o Cenáculo do Saber, tenha essa oportunidade de ser abençoado por palavras como essa que o pastor disse, né? A gente Conheço o pastor também, não, porque é meio difícil, mas vai que você está descolado da realidade ainda. Por favor, não perca mais tempo, siga o pastor, a gente vai deixar aqui as redes sociais do pastor aqui embaixo, vai colocar tudo certinho para você ter acesso. A gente quer agradecer, pastor, mais uma vez, o senhor, a sua esposa. Deus continue abençoando vocês. Ainda não tem filhos? Ainda não. Vai chegar. Vai chegar. Vai ser uma bênção, mas está certo. Tem um momento para tudo, né? Verdade. Eu tenho 36 anos e agora que nós tivemos o nosso primeiro filho, tá? Uns meses, né? E tá recente. O senhor ainda tem 3 anos para frente. Tô com 33 ainda. Então, eu lembro que eu não casei muito cedo, eu casei um pouco mais tarde, né? E aí eu tinha 33 anos, eu ainda não tinha casado. Eu era evangelista, o pastor tinha me separado do ministério, meio atípico aqui para a realidade, mas, né? E aí alguém falava assim, né? Mas você não vai casar? Eu falo, olha, com 33 anos Jesus encontrou a cruz dele. Agora eu vou encontrar a minha. E a minha esposa ficava brava, né? Chegou a hora de carregar a cruz até o fim da vida. Eu inclusive peço perdão aos irmãos, eu sempre estou mexendo aqui no celular, por quê? Tem um rapaz que foi entregar um portão para mim lá na casa. Olha. Ele foi entregar exatamente nesse horário. E eu tô aqui conversando e mandando mensagem que ele tá perguntando onde é, tô indo, cadê? E minha esposa tá lá e eu tô resolvendo os problemas aqui no portão e fazendo o podcast. Vai estar certo. Mas, mais uma vez, pastor, Deus abençoe. Amém. Tá? Nós vamos outras vezes que o senhor estiver aqui, a gente vai ter com certeza mais momentos. Isso é um prazer. O senhor vem com muita frequência, né? Então, sim, isso é uma coisa muito boa. Quase de mês em mês a gente está por aqui, Mato Grosso. E é bom porque a gente vai tendo mais momentos aí para conversar, e aí vai perguntas que aparecerem também. Quer sim fazer uma pergunta, pastor? É prazer responder. Próximo vez a gente vai fazer, né? Esse bate-papo, tá bom? Deus abençoe vocês, siga o nosso canal e até uma próxima. Tenho certeza que vai ser bênção de Deus.